Graças a Deus que estamos aqui mais uma tarde para mais uma boa conversa. Já vou inserindo aqui o título da nossa conversa. Recebendo os queridos irmãos e irmãs. Que já estão chegando, são bem, graças a Deus, a paz do Senhor. São bem-vindos os que já estão chegando. Vamos ter mais uma boa tarde de conversa e vamos continuar o nosso bate-papo com educadores cristãos. Vamos falar hoje sobre a contação de histórias. Vamos ver como é que vamos lidar com essa questão e vamos aprender muito hoje à tarde, mais uma vez, em coisas que são importantes para o nosso crescimento enquanto educadores cristãos, aqueles que estão dedicados a fazer a obra do Senhor. Vários irmãos chegando, são bem-vindos, a paz do Senhor. Muito bom tê-los conosco mais uma vez. E nós já vamos convidar a nossa convidada de hoje entrar na nossa conversa. Bem-vindos, meus irmãos e irmãs. Irmã Noemi, a paz. Olá, pastor, a paz para todos. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. É muito bom tê-la aqui conosco e agradeço a maneira gentil como atendeu o nosso convite para termos essa conversa nessa tarde. Eu acho que no fim, eu vou dizer agora, mas vou dizer no fim também. Eu que agradeço mais. Mineiro gosta de prosa, sou eu que agradeço mais. Oh, que bom, graças a Deus. Muito bem. E nós estamos nessa jornada, né? Já essa é a quinta semana, conversando com educadores, com pessoas que podem contribuir para o nosso crescimento e para estarmos pensando como fazer melhor a obra do Senhor, como nos dedicar com mais carinho, com mais afinco, né, a fazermos essa obra que é tão importante. Bom, vários irmãos já estão chegando, nós queremos saudar a todos e já apresentar a nossa querida irmã Noemi Sá Oliveira. É graduada em tradução, inglês e francês, tem licenciatura em inglês e português pelo Mackenzie, né? E graduada em pedagogia também. Pós-graduada em formação de escritores e está fazendo mestrado em teologia no Andrew Jumper, do Instituto Presbiteriano Mackenzie. E hoje trabalha no sistema de ensino Mackenzie, é isso? Muito Tudo bem. isso aí na novidade do Senhor e gratidão a Deus. É verdade. Falta aqui o mais importante, que é serva de Deus. Isso é o mais importante mesmo. Pelo sangue de Cristo. Já É sempre verdade. grata por isso. Graças a Deus por tudo isso. Mas é muito bom nós termos servos de Deus que usam o conhecimento, a habilidade, as competências que desenvolveram, que nós reconhecemos que foram dadas pela graça do Senhor, mas que usamos essas competências também para o reino do Senhor. Que eu não faço ideia, irmã Noemi, como é que uma pessoa alcança uma formação, um conhecimento, qualquer área da vida, um advogado, um engenheiro, um médico, e ele acha que isso só serve para ganhar dinheiro numa profissão e não consegue associar isso
a ser útil no reino de Deus e de alguma forma também poder contribuir. E eu acho que é muito bom quando nós temos servos de Deus que entendem isso e se dedicam dessa forma também. Estão aproveitando a melhor parte da história. Sim. Quer participar da história que o Senhor conta, né? Que nosso Deus conta. Ah, certo. Muito bem. Então hoje nós vamos conversar sobre contação de histórias, né? E focando também na questão dos adultos, porque quando nós falamos de histórias, parece que na cabeça de muita gente é só história para crianças, né? E nem Isso. sempre lembra que adultos também gostam de ouvir e de contar histórias, mas quando nós estamos falando de utilizar essa contação de histórias para meios educacionais, algumas coisas importantes que nós precisamos prestar atenção. É isso, irmã Noemi? Contigo a E, palavra. obrigada. Eu queria, inclusive, como a gente conversou antes por escrito, né? Dizer que eu acho um privilégio assim realmente muito grande falar com professores da escola dominical, né, esse estudo da Bíblia, né, esse ministério, né, de Isso, ensinar e aprender no contexto do estudo bíblico, né? E por quê? perfeito. Porque a minha conversão foi um fruto deste trabalho, do ministério Sim, dessas pessoas, né? Então, que bom. o privilégio, né, de nascer em família que partilhou comigo essa herança de fé, mas a Sim, salvação é alguma coisa bastante pessoal, né? é É verdade. um trabalho que Deus faz nas nossas vidas, né, individualmente. Sim, Cristo, né, a pessoa de Cristo faz nas nossas vidas. é E verdade. aí eu tinha 6 anos de idade, ia na escola dominical todos os domingos. É, e aí eu lembro que o professor da escola dominical contou essa história de que a gente ia morrer, e aí que não, que quando a gente morresse, a gente ia chegar no céu, e aí que lá ia ter uma pessoa, uma pessoa, assim, ia ter um acusador, não era uma pessoa, um acusador, que ia nos Sim. falar que a gente fez tanta coisa errada e que aí a gente não podia entrar no céu, porque a gente fez todas as coisas erradas. E que a Vai, resposta que a gente tinha que dar, então, exatamente, e que a resposta que a gente tinha que dar é que a gente fez mesmo todas essas coisas erradas, mas Cristo morreu sim. por nós e o sangue dele nos lavou de todo este pecado. E aí, Amém. com essa resposta, a gente poderia entrar no céu, né? E que para que essa Isso. resposta fosse verdadeira, a gente tinha que orar e entregar nossa vida para Jesus. Orar para Deus e entregar Perfeito. nossa vida para Jesus, né? Aí eu ouvi a escola dominical, voltei para casa, pensando naquilo, aquilo assim realmente me impactou, né? O Isso. que é interessante, porque história realmente para criança, a gente sempre associa história à criança, porque a criança vai aprendendo muitas das coisas do mundo pela história que são contadas a elas, né? É Então verdade. aquilo me impactou assim profundamente. Eu fiquei sabendo de coisas seríssimas naquele dia, de que eu ia morrer, eu ia se coisar, Sim. eu precisava providenciar essa entrega, né, para entrar no céu, né? E aí eu Perfeito. cheguei em casa e fui orar, fui deixar isso resolvido, fui falar É, para Deus, é o que o professor tinha orientado, né? começou a te orientar. Aí, pastor, eu entrei, fui orar no meu quarto sozinha. E aí eu senti, enquanto eu estava orando, e isso é o que a Bíblia fala, né? Inefável, né? Não Isso. consigo dizer em outras palavras, né? Mas É. eu senti que eu estava fazendo uma coisa muito séria, assim, de que eu estava realmente entregando a minha vida, né? E aí eu Perfeito. fui tomada por um temor, não é um medo, né? Mas é um temor, assim, que realmente eu estava Sim. fazendo uma coisa bastante grandiosa, né? Perfeito. E aí, esse temor me paralisou, assim. Eu parei e fugi do quarto. Na inocência, né? De que eu estava Meu indo para algum Deus, lugar. isso é muito sério, não é? Isso é muito sério. Mas, É. assim, eu fugi do quarto, mas eu não fugi da questão, né? Eu fiquei com aquela Sim. questão, né? Pesada, assim, eu morrer e ter essa questão do céu e tudo mais. E Perfeito. aí, graças a Deus, eu sempre tive pais, assim, muito, mas muito participativos mesmo, assim, que sempre conversaram comigo, que sempre estiveram comigo, e que sempre me orientaram. E aí eu fui conversar com a minha mãe, né? Conversei com meus pais, mas assim, especificamente neste caso foi a minha mãe, porque eu tive uma ideia, né, para resolver esse problema. Eu contei o problema para ela e fui contar a minha ideia. Falei para ela, mãe, vou fazer assim. Eu vou viver. Aí quando eu tiver velhinha, eu já vou estar com medo de morrer mesmo, né?
Aí eu já aproveito, falo para Deus que ele é a minha vida, aí eu sofro medo de uma vez e já entro no céu de uma vez com tudo resolvido. Maravilha, que plano excelente, hein? É uma lógica, é a lógica da criança, né? A lógica funciona. Isso, é verdade. Eu falei com a minha mãe, e a minha mãe, meu pai é mineiro, mas ele fez o Seminário do Norte. Ah, sim. E aí ele conheceu, exatamente, aí ele conheceu a mamãe lá em Recife. E a minha família, né, minha família de pernambucanos, e meu avô, embora meu avô seja da Paraíba, eles me ensinaram uma coisa que, assim, a vida é a vida, tem realidade, assim, tem o teste de realidade da vida, né? O Isso. nordestino lida muito bem com isso. E assim, ele não é agressivo, é só as coisas como são. E minha Sim. mãe falou com essa sabedoria de as coisas são assim, ela falou, minha filha, mas você não sabe quando você vai morrer. E Outra aquilo informação nova, né, Manoel? é nova, e assim, completamente cabível. Verdade, não sei quando Sim. eu vou morrer, né? E aí eu percebi que a minha lógica estava com um problema grande, eu não tinha controle sobre isso, né? É. E aí eu entrei novamente no quarto e fiz uma nova oração a Deus, entregando a minha vida e pedindo que, se possível, eu não sentisse medo. Que E bom. aí, não sei o que Deus pensou, mas pela misericórdia dele, ele me aceitou, né? Amém. Assim, claro, né? Depois a vida cristã, ela caminha, né? Eu aprendi muitas coisas, assim, tive vários momentos de oração, de entrega a Deus, né? De vários outros aspectos da minha vida, mas esse realmente foi um momento, assim, que eu tenho a memória de eu entreguei a minha vida, né? De uma maneira mais inteira, né? A Deus, né? E Perfeito. veja, foi fruto de um trabalho de um professor em escola dominical. Então, É verdade. eu realmente me sinto muito honrada por ter qualquer tipo de oportunidade de falar a todos que estão nos ouvindo agora. Muito obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Eu sou um fruto Amém. desse trabalho. Que Deus abençoe Sim. muito o trabalho que vocês estão fazendo. Amém. Que E bom. aí, E aí veja que nós uma, já começamos tudo isso contando histórias, né, exatamente, Emanuel? pastor. Exatamente. Isso que é a parte interessante. Normalmente, quando as pessoas pensam em contação de história, às vezes, principalmente quando pensam em relação à criança, elas pensam muito em performance, em sonoplastia. Mas, na verdade, as histórias não são isso. As histórias são essas trocas, né, de experiências. E é muito interessante porque nos estudos assim, né, de histórias, e a humanidade estuda isso aí há muito tempo, a tradição judaica usa muito as histórias, né? Isso. A tradição cristã também, né? Jesus ensinou muita É, coisa por histórias. Os gregos já têm livros que eles estudavam sobre as histórias, a poética de Aristóteles. Então, assim, há muito tempo se estuda a história, né? é verdade. E uma das coisas que, em geral, a maioria dos estudos concordam é que a coisa mais importante na história seria, assim, para colocar de um jeito divertido, seria aquela famosa qual é a moral da história. Certo. E Que, um que aí, episódio, assim, Manoel, assim, isso de fato é muito importante, a gente introduzir esse assunto com isso, porque eu vejo pessoas, às vezes, que gostariam de usar esse recurso no ensino, mas dizem assim, não, eu não tenho aquela coisa teatral, eu não sei fazer aquela. E alguém até pensa que para contar história tem que vestir a roupa da época, tem que botar um chapéu engraçado, tem que fazer alguma coisa assim muito performática realmente para poder a história, alguém acreditar nessa história. Se for só assim, a gente conversando como está aqui, não vale de nada essa história. Mas, na verdade, o que é importante é a história e não a performance de quem vai contá-la, não é isso? exatamente. E aí até o senhor me fez lembrar de um episódio também bastante interessante, assim. Eu estava voltando um dia da escola no ônibus, estava ali concentrada em voltar para casa, né? Estava lá no ônibus, Sim, olhando a rua, normal. Mas tinha um conjunto de senhoras que estavam ali perto do banco onde eu estava, conversando numa altura suficiente para eu ouvir, né? E perfeito. tem esse ditado que eu gosto muito, que ouvido não tem pálpebra. Então, É verdade. É não é? verdade.
olho a gente ainda tem como direcionar, mas o ouvido, se você estiver falando alto, você ouve, Não né? tem como, é verdade. Não tem como. E aí, elas conversavam sobre um caso triste. Uma estava falando, ai, menina, você não sabe, a fulaninha está muito triste, porque a filha dela faleceu. Aí a outra, faleceu. Você acredita que a menina chegou em casa com uma dor de cabeça muito forte? Aí a mãe falou, a fulaninha falou, a mãe dela falou para ela tomar um banho, para ela dormir. Aí a menina tomou banho, você acredita que dormiu e não acordou mais? Aí a outra, não acredita, ela falou que coisa. E Acordou veja, morta. eu estava indo para casa, né? Eu estava na escola. Sim. Naquele momento, hoje, pelo que eu já li, já aprendi, eu acho que foi um aneurisma. Mas eu sei que a moral da história é que até hoje, quando eu tenho dor de cabeça, eu não quero tomar banho, não. Só Ó, quando eu tenho dor de cabeça. Né? é perigoso, mano. Não é bom fazer isso mesmo, não. Eu acho que, É, não é um caso engraçado, porque assim, você muito. começa a prestar atenção porque você se envolve, você quer saber o que vai acontecer, né? Quando alguém está Isso. falando sobre a vida de casado, você presta atenção porque você quer saber assim, essas pessoas estão casadas, como foi essa história para que elas permaneçam casadas, né? Então, Sim, assim, sim. isso é muito interessante. A gente busca ouvir as histórias para pegar essa moral da história, né? Como é que então o mundo Perfeito. funciona? Né? Como é que funciona isso? E isso é o cerne, e vários estudiosos dizem isso é o cerne da história, né? É isso que ela nos ensina. Então, por isso que isso que o senhor falou é muito verdadeiro. A história, ela até pode ser performática, mas esse não é o nascedouro dela, né? É nos dar Sim, essa visão de mundo mesmo. Né? Tanto que é muito perfeito. bonito que Deus escolheu se revelar por meio de uma história. Né? A história de um Sim, mundo criado por ele, que caiu em isso. pecado e que ele redimiu em Cristo Jesus. Né? É uma história. Né? É uma E, história. e isso muda a maneira como a gente enxerga todas as coisas. Né? Então, principalmente pensando nesses dias, né, pastor, como a gente tem histórias preciosas que nos trazem esperanças de como o mundo funciona. Então a gente está Sim, num momento de confinamento, mas já teve história assim, né? E Deus já contou, já contou como ele foi fiel em momentos como esse. Então, a gente está em perfeito. confinamento agora. Mas o que foi Noé confinado na arca? Né? Isso. Com o mundo ao derredor sendo literalmente silenciado pelas águas, né? Não pelo vírus, mas pelas águas, né? Sem saber o que iria encontrar do lado de fora, né? Ou quando as águas iam baixar, né? É, O que foi, por exemplo, José ou mesmo Paulo no cárcere, né? sim, A sim. gente, a gente está sofrendo pela privação do nosso cotidiano, né? Mas ainda estamos em casa. Imagina o que é o cárcere, né? É verdade. E nessas circunstâncias, essas histórias nos contam que Deus tinha um propósito para o povo e cuidou do povo o tempo todo, né? Isso, Protegeu isso. os seus daquele dilúvio, e mesmo no cárcere, tanta coisa importante foi escrita ali, mesmo José, o papel de José para depois trazer o povo para o Egito no contexto da fome que ia E, tomar a e terra, né? como, no caso de José, e como os encontros que ele teve no cárcere foram extremamente importantes para a continuidade dessa história, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente vive um momento como esse, que é um momento de incertezas, a gente tem histórias que mostram a fidelidade de Deus para com Isso, os seus em situações semelhantes, né? Então, isso. de alguma forma, né, com algum ponto de semelhança. Então, como isso é importante, como a gente anseia por isso, né? E aí isso é É, uma contribuição que a história traz, né? Então, assim, quando a gente está sofrendo, que a gente não entende por que está sofrendo, olha a importância da história de Jó, falando, olha, tem isso. coisa que você não vai entender mesmo, porque você pode É, escrutinar aí o que você quiser, o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você soube. E você nunca vai chegar pela sua conclusão própria que um dia o diabo voltava de andar ao redor da terra e Deus falou para ele, você viu meu servo Jó? Assim, isso é. está além de qualquer escrutínio humano, né? Isso, isso. Ninguém consegue ter essa visão. Essa parte da história não estava sendo contada para ele, Não né? estava contar, e nenhum ser humano ia chegar nela, por mais que fizesse toda investigação científica, né? Jamais, Toda é verdade. jamais, né? Então, assim, como é importante essa visão de mundo que essas histórias da palavra nos trazem, né? E Sim, vejam, não é só para crianças.
né? Para todos nós, né? É, é verdade. E aí eu tive o privilégio de participar de algumas lives, né? Assisti a live da professora Márcia Braz, com quem eu tenho Sim, aprendido assim imensamente. Tenho tido o privilégio de tê-la como professora na minha vida também, além de um testemunho muito querido. Assisti é também, tive o verdade. privilégio de assistir a live do pastor Mário, né? E aí eu até fiquei pensando em Isso. algumas coisas. Então, quando, por exemplo, a professora Márcia Braz fala, né, da importância dos conhecimentos prévios, uma outra força Isso. muito grande da história é que quando a gente pensa assim, o que a história traz? Ela traz fatos que acontecem com alguém, num tempo, Sim, num lugar, com uma relação de causa e consequência, né? E por algum isso. motivo faz sentido, que é essa moral da história que a gente procura, né? Isso. Então, Eu o acho que existe que, quando, o porquê, isso está inserido na história. na história. E aí, assim, é interessante a gente pensar assim, existe conhecimento que seja mais prévio do que esse, né? Todos Não. nós É, conseguimos entender o que é um. Todos nós estamos em algum lugar, em algum momento, vivendo uma sequência de fatos que tem consequências e que a gente está tentando entender por quê. Né? Isso é um isso. conhecimento assim, muito É. comum, muito E prévio aí, de todos nós. e aí se isso está presente na história que o professor conta, ele não vai ter dificuldade de que o aluno se identifique com isso, porque é algo muito próprio dele, né? Exatamente. E aí, também resgatando aquilo que o pastor Mário disse, que é muito, uma beleza muito grande, a importância disso no discipulado. Porque aí é quando a pessoa começa a gerar essas identificações de assim, nossa, na minha vida isso era outra coisa, né? Até o exemplo que foi dado, que eu achei muito divertido, do varão, né? O Isso, que é um varão? No seu contexto, no lugar onde você está, no tempo que você está, o que é um varão na criação do mundo, quando Deus cria o varão e cria a varoa, né? isso, Então, esse quando, né? Ele nos permite, quando a gente começa a contar histórias, que na verdade é essa conversa, né? é, A gente trabalha junto, a gente imagina junto, a gente pergunta, mas será que esse varão é aquele varão? Então aí você tem uma relação de conversa, né? Bastante real, bastante verdadeira, né? é verdade, Neste é verdade. contexto comum, né? E aí também, lembrando de algumas coisas que eu achei me fizeram muito bem ouvir, aprendi muito, né? Quando vocês conversavam na live, a professora Márcia Braz e o senhor, sobre a importância do planejamento. Isso é outra coisa interessante, né? Isso, Porque, às vezes, existe aquela visão assim, é uma história, ela está na Bíblia, então eu vou ler a história. Se eu ler direitinho e marcar bem os tempos, isso já é suficiente. De fato é. Então, por exemplo, a gente poderia contar a história no momento em que Jesus conta ali a parábola do bom samaritano, né? Que ele estava vindo sim, de Cafarnaum para Jerusalém, né? E aí quando ele entra ali na região da Judéia, ele se aproximando de Jerusalém, né? Ele encontra um homem da lei que fala para ele, mestre, como faço para herdar o céu, né? E isso, aí Jesus fala, o que diz a lei? E aí ele fala, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus falou, respondeste certo, vai e fazes isso. E aí o intérprete da lei faz uma segunda pergunta, mas mestre, quem é o próximo a quem devo amar? E aí ele fala, sim. na estrada entre Jerusalém e Jericó, Aí a havia ideia um de homem. Jesus é, vou lhe contar uma historinha, né? Pode contar a historinha, né? Havia um homem que estava Isso, ali caído, e aí passou o sacerdote, olhou e afastou-se, né? Passou o levita, olhou e afastou-se. Passou o samaritano, olhou, condoeu-se, limpou as suas feridas com vinho e com óleo, colocou-o sobre seu cavalo, levou até uma hospedaria, cuidou dos seus ferimentos e avisou ao dono: se precisar de pagar mais alguma coisa, pode contar que eu honrarei com esse compromisso financeiro. E aí Jesus isso, pergunta, qual desses foi o próximo deste homem caído? E aí o homem da lei responde, foi o samaritano. E aí ele fala, faz o mesmo, né? Então, ok, é. essa é a história, né? Essa é a história. Mas essa é a história. Mas
Olha, eu tô atualmente trabalhando no grupo de estudo bíblico, né? E aí estamos fazendo esse trabalho de parábolas, né? E Que aí eu bom. fiquei responsável por essa contação de histórias para adultos, né? E aí eu fui estudar, e aí eu descobri tanta coisa tão legal, porque. E aí estudo mesmo. Eu também Sim. sei isso. Primeira coisa é que infelizmente, minha visão geográfica é péssima. Né? Eu tenho Pois é. dificuldade até hoje de direita e esquerda. Eu escrevo no ar para saber qual é a direita e esquerda. Então a primeira coisa que eu fiz foi olhar o mapa, para entender direitinho que trajeto é esse de Cafarnaum até Jerusalém. Aí eu descobri que essa estrada de Jericó e de Jerusalém é uma estrada bastante comum para aquela época, porque o Jerusalém é onde fica o templo. Então os sacerdotes e os homens da lei vinham para o templo, mas aí depois voltavam para Jericó. Era uma estrada bem Isso. perigosa. É até Muito. um dos. Eu já passei nessa estrada mais de uma vez e hoje é Que uma maravilha, legal! porque é um asfaltado muito bom, mas assim, Jericó é o lugar mais baixo do planeta. Está a 300 metros abaixo do nível do mar. E Jerusalém está a quase 1.000 metros acima do nível do mar. Então você imagina assim, que uma distância de 15 a 20 quilômetros, você desce 1.200 metros de altitude. E Nossa, você sente no ouvido essa diferença de pressão, como sente quando você está subindo num avião. É incrível. Agora eu olha, fico imaginando aquela época, há 2.000 anos atrás, sem asfalto, descendo, porque o que era uma estrada nesse caso? Era só o que a erosão provocava nas montanhas, e você descia por esses rasgos para conseguir descer uma montanha dessa sem ser uma ladeira incrível, né? E aí por isso era uhum, fácil um assaltante ficar ali à beira de uma pedra daquela, esperando alguém sim. passar com todo cuidado para não cair e ser assaltado. Aí, como é Olha aí, interessante o aonde essa história acontece, porque ela traz outro significado para a situação. exatamente. Ah, depois eu até quero saber mais dessa estrada, que como eu estudei isso Que bom. recentemente, eu estou aqui tomando nota. Muito bem. E aí, outra coisa que eu li, e aí até vai ser legal que o senhor pode até nos dizer mais, nos informar mais, é que, como tinha esse problema do perigo, as pessoas sempre viajavam olhando muito à frente e muito atrás, pela precaução, assim, né? É uma viagem Sim, que você sim. tem que fazer ligado, né, do que está É. acontecendo, né? E aí eu também descobri estudando que o sacerdote, normalmente ele passaria a cavalo, porque como ele era exigido muito dessa vinda de Jericó até Jerusalém, ele tinha, a sociedade dava essa estrutura, né, para fazer essa locomoção. Já o Perfeito. levita, não necessariamente, ele poderia andar, né, vir andando. Aí também Sim, sim. descobri, estudando, que o sacerdote, a lei dos judeus, né, é que o sacerdote e o levita é obrigado a prestar ajuda para um judeu que está em situação de precariedade. Só que, se Perfeito. for um judeu, se não for Se um for um judeu, não existe essa obrigação. E aí tem uma Sim. sutileza na história, porque fala que os assaltantes tiraram tudo do homem e deixaram ele Perfeito. semi-morto. Aí, Pois é. assim, olha que detalhe importante, porque assim, se tiraram tudo, inclusive a roupa, porque a Uhum. roupa seria uma maneira de identificar um judeu. E se ele Isso. está sendo consciente, ele não fala. Então, como é que você Perfeito. vai identificar se esse homem é um judeu ou se não é um judeu? E É aí, verdade. opa, perdão. E aí a gente começa a perceber que quando o sacerdote olha esse homem e se afasta, ele não está cometendo uma incorreção perante a lei. Inclusive, se Sim. o homem estivesse morto e ele fosse perto, ele seria contaminado, né? E teria que passar pelos ritos de descontaminação. Isso é verdade. E aí a gente vê o levita, e o levita, se ele está viajando nessa estrada em que você tem que ficar sempre atento, e se esse homem está semi-morto e não morreu, provavelmente o tempo entre a passagem do sacerdote e do levita não é tão diferente assim. Então você vê um homem que tem uma posição de lei, de representação teológica maior do que a sua, fazendo uma avaliação e afastando-se, você vai fazer diferente, né? Perfeito. É, É verdade. e aí chega esse samaritano, se ele vem da Samaria e ele está na Judéia, a probabilidade desse homem caído ser um judeu é muito grande, né? E Sim. aí
ele também, porque os samaritanos eles tinham misturado, né, os costumes dos judeus com os costumes deles. Ele Isso, é também verdade. corria risco, né, de contaminação, de também ficar impuro. Mas aí você vê que Jesus usa a palavra condoer-se, né, que aí a É. gente descobre Ah, que é uma palavra que significa amar com a sua, sentir que é como se fosse na sua entranha. E aí eu fiquei sim, pensando assim, nossa, isso dá um outro significado para amar ao próximo como a si mesmo. É é como se a verdade. entranha fosse sua, né? E Isso, aí, isso. enfim, e várias outras coisas, né? Mas olha que riqueza que o estudo de todo esse o que, o onde, em contexto, trazem para essa história. Porque né, a gente Que fica aí, pensando assim, que nós, sabe? que aí não é mais apenas uma história qualquer, mas é uma história rica de detalhes que vai trazer um significado muito mais amplo, né? Exatamente, pastor. E assim, de repente você começa a se relacionar com essa história de um outro jeito. Que quantos de nós não deixamos de fazer isso ou aquilo porque ficamos pensando, mas será que se eu fizer isso vai estar errado de acordo com a lei? Ou de acordo com o que eu entendi? Ou de acordo com isso aqui? E aí, ao mesmo tempo, você vê, né, Jesus falando que esse samaritano, ele condoeu-se com o seu próprio corpo, com suas próprias vísceras, né? Ele Sim, coloca o homem no cavalo dele, o que na época era uma posição de humilhar-se, porque quem andava do lado do cavalo era o servo. Era o isso. senhor que andava montado, né? Então, Sobre o esse cavalo, homem, é. olha a beleza dessa imagem, né? Esse homem entrega, ama com as próprias vísceras, ama com o próprio, como se fosse ele mesmo, sai de uma posição de honra e coloca o ferido, trata desse ferido com óleo e vinho, que são provisões comuns, mas não remedicamentos comuns, mas eram Isso, comuns também quando a Bíblia fala, né, que é precioso o óleo, a comunhão entre os irmãos, é como o óleo que desce pela barba de Arão, né? isso. E aí E que, ele na chega na verdade, de alguma hospedagem. forma, ele foi a SAMU da época, né? Porque os primeiros socorros que ele presta, quer dizer, o vinho vai servir aí para limpar essa ferida, né? E o azeite para já começar esse tratamento. Então, ele já presta um primeiro socorro aí, inclusive com as bandagens que ele vai fazer, para poder já levar essa pessoa, de alguma forma, já tratado, né? Exatamente. E aí você vê esse homem que, depois de sentir, de se condoer, de tratar, de humilhar-se, leva até uma hospedaria, paga uma dívida que não pode, nunca vai poder ser retomada. E aí é bem Sim, interessante que antes de Jesus contar essa história, a pergunta é que a Bíblia fala, né, que o homem da lei levantou-se e buscando justificar-se perguntou quem é o próximo a quem devo amar. E é como Jesus isso. falasse assim: você não tem como justificar-se, porque você teria de ser capaz de amar desse jeito, amar como se fosse com o seu corpo, É. amar humilhando você mesmo, E, né? E Toda essa aí, irmã, dimensão. minha amiga, como você falou a questão da importância do planejamento, né? Essa história não é contada assim de qualquer jeito. Os Não. elementos inseridos nessa história foram pensados, foram planejados. Porque se Jesus tivesse dito que era um sírio ou que era um moabita, isso poderia ter outro sentido, mas ele diz que é um samaritano, é calculadamente, né? Ele insere Isso. obrigatoriamente essa pessoa e diz que é um samaritano porque sabe o impacto que essa informação vai causar nesse mestre da lei que está escutando essa história. E aí, pastor, até ouvindo o senhor falar, eu me lembro que Jesus já tinha dito nessa época, né? Ame até o seu inimigo. E quando ele conta essa E história, é isso que o senhor fala. Ele está usando um personagem que é o inimigo do judeu, né? Então, isso, exatamente. como é amar ao próximo? A resposta de Deus é: consiga amar até o seu inimigo. Isso. E Jesus nos E, ama assim, né? e amar profundamente, né? Isso, a ponto de entregar a vida, né? Porque ele entregou a vida, Isso, ele assumiu a isso. dívida, ele se humilhou, né? E É, a Bíblia fala, né? Que ele fez isso por nós, sendo ainda nós pecadores, né? perfeito, exatamente. Então, olha que interessante. Até esse exercício, né? Veja, estávamos conversando sobre história, mas vira uma conversa. E aí o senhor foi lá, e aí eu quero saber mais. É, é isso, né? Esse é o Isso, exercício, né? é verdade.
E Com aí esses tem coisas. elementos, quando o professor da escola dominical vai usar essa história, ele precisa estar a par dessas questões, ele precisa investigar Sim, essa história, conhecer os elementos e entender isso. qual o papel desses elementos dentro dessa história, né? Isso mesmo. E aí, como que eu encontrei essas informações e tudo mais? Eu fui lá e perguntei para o meu pastor, o que eu tenho que ler para descobrir isso aí? Então, assim, né, a importância também da igreja como o orientador mesmo, dessa responsabilidade de um ministério, que é o ministério da Sim, igreja, né? Então, perfeito, é assim, verdade. eu estou fazendo agora o mestrado, mas apesar de ser em teologia, ele é com foco para letras, para essas questões que são da minha área de formação. Eu não sei tudo que eu tenho que ler, eu não sei quais são as melhores bibliografias de tudo, mas a gente tem uma igreja, a gente tem um corpo, né? Então, vamos Isso, lá, pergunta, né? E aí, quanto ao mais, é aquele exercício que a Bíblia também nos fala, né? Amar com todas as nossas forças, as intelectuais, isso, inclusive. é Dá verdade. trabalho? Ah, mas muda muito, assim, a quantidade da conversa, né? Não, Isso. não o O, resultado. o Ari está falando aqui na nossa live que como não tinha máscara de Covid na época, até alguma doença o samaritano podia pegar, né? Ninguém sabe o que era a situação daquele homem que estava ali caído. Vai que podia ser uma Bem coisa lembrado. contagiosa. É isso mesmo, né? De cuidar das feridas, é bem lembrado. Isso. Então, veja, né? Quanto mais a gente consegue trazer em detalhe, claro que assim, né? O trabalho de convencer é também o que a Bíblia fala, é o Espírito que faz, né? É Mas verdade. é a qualidade, assim, é trabalhar pelo próximo, é trabalhar pela Sim, qualidade dessa conversa, né? sim. Tudo que a gente conseguir juntar e trazer, né? É verdade. E aí, quer dizer, esse professor, ele vai usar essa história, mas ele vai usar vendo o sentido da história, né? Os Isso, elementos da história. E que se eles têm esses elementos, que, quando, onde, porquê, isso vai identificar o aluno com a história. exatamente. E aí, pensando até nisso, pastor, eu lembro de alguns outros estudos em que eu participei, muitas vezes, inclusive, como alunas, que aconteceu tanta coisa divertida. Então, uma vez, por exemplo, a gente estava estudando ali João 10, né? Quando Jesus fala que ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? E Isso. aí a gente começou a fazer esse exercício de pensar o que, o quando, onde. Então, assim, vamos imaginar o que é a vida de um pastor, né? Ele acorda de manhã, como todos nós acordamos, aí ele Sim. toma o que seja o café dele, que eu não sei o que é, pode ser até uma água, mas ali logo cedo ele já vai para o aprisco, O né? Cuidar campo. das Isso. ovelhas, né? E aí, de repente, ele está ali e surge um ladrão. Quem é o ladrão da ovelha? É o leão, é o lobo, é o urso, né? E aí Isso. surge esse ladrão e vem para a ovelha. Aí a gente estava conversando, né? Assim, gente, a, até assim, morrer por um filho, né? Você está ali cuidando do seu filho, aí vem um bicho, você se coloca na frente e tudo mais. Mas fala a verdade. Quem morreria por uma ovelha, assim, enfrentar um leão por uma ovelha, né? Por Que uma ovelha. não é o mesmo, né? É um ser Não, humano não. por uma ovelha. Aí eu achei tão engraçado. Até porque filho você pode ter um, dois, agora ovelhas pode ter 100, 200, 500, né? Então, E aí, pastor, até uma das pessoas que estava no grupo falou exatamente isso. E aí ainda falou assim: é verdade, né? Na verdade, eu acho que todo mundo ia pensar assim: ainda bem que tem 100 ovelhas entre eu e esse lobo. Enquanto o lobo vai comer é, as ovelhas do lobo. é bem Como, né? verdade isso. É, E aí, eu achei tanta graça desse depoimento, foi tão sincero. E é sim, verdade, e faz a gente entender o sacrifício de Cristo de outro jeito completamente diferente, né? é Ele verdade. sendo Deus, tornou-se homem e morreu por nós, né? Então, veja, é uma frase simples, mas tem tanto detalhe nesse o que, nesse quando, nesse onde, que ensina tanta beleza dessa moral da história, né? E aí é uma coisa muito interessante, irmão Nami, quando o professor ele traz o aluno para participar dessa história. É quando Sim, ele leva o aluno a pensar, a refletir sobre esses elementos da história.
Porque se o sim, professor disse, olha, eu estou contando a história, ninguém me interrompa, senão eu esqueço a história, aí ele perde essa riqueza da interação, né? De entender que a história é uma conversa, é algo para trazer o aluno para refletir junto de uma situação que pode ser comum, mas que tem elementos que vão ser importantes para extrair deles as verdades que aquela história quer nos trazer. isso mesmo. E aí eu acho que, até recuperando aquilo que o senhor tinha falado, né, pastor? Como isso é ainda mais importante do que qualquer performance. Sim, Em certa medida, exige até mais, porque aí é é verdade. verdadeiramente conversar, né? Se preparar Isso. para uma conversa, mas conversar, né? E aí outro episódio também que eu achei bem interessante, e aí esse eu assisti, eu fui aluna e sou muito grata, foi de um pastor que estava falando para educadores, né? Da educação básica, que é a área hoje em que eu trabalho, e aí ele falava assim, eu sei que vocês são cansados. E é verdade, educador é um pouco cansado mesmo. É verdade. E aí eu achei tanta graça que ele falou assim, mas olha, eu vou contar para vocês como Jesus lidou com o ministério de ensino dele. Aí ele pediu para a gente abrir lá em Marcos, né? Em Marcos 4, ele reúne os discípulos, ele começa ali um trabalho de ensinar, ele passa o dia inteiro ensinando, aí no finalzinho de Marcos 4 está assim, naquele dia, terminando o dia, já ao fim do dia, ele pede para os discípulos levarem ele até o outro lado, né? E aí é o episódio da tempestade, né? Aí ele falou assim, Isso. gente, vocês já entenderam? Jesus chamou os discípulos para o ministério de ensino. Eles trabalharam o dia inteirinho ensinando, um monte de gente. Isso. Todo trabalho que é ensino, né? Aí quando termina, Isso. eles falam assim, agora vamos para casa, né? Jesus fala, não, agora a gente vai pegar um mar. Vai Agora atravessar vamos enfrentar uma tempestade. É. a tempestade. Aí ele chamou a atenção de uma coisa que eu ainda não tinha percebido na história. Que aí tá no meio da tempestade, eles acordam Jesus. Se você está no meio de uma tempestade e você acorda alguém, qual que é a pergunta mais esperada? Ajuda a gente. Ajuda a gente a remar, ajuda a gente a fazer uma coisa. A pergunta Isso. deles é assim, o senhor não se importa com a gente, não? É, você não está nem aí que a gente morra, né? A gente morra. Veja, assim, eu nunca tinha reparado. Realmente não é a pergunta mais óbvia. A pergunta mais óbvia Isso. deveria ser ajuda a gente. Não, mas é assim, o senhor não está vendo que a gente já trabalhou o dia inteiro? O senhor não está vendo que a gente está cansado? O senhor está aí dormindo e a gente está aqui enfrentando a tempestade? E aí, terminou? Não terminou. Jesus acorda, acalma o mar, chega do outro lado e vai lá enfrentar aquele endemoniado que todo mundo tinha medo, né? Nem se aproximava, Isso. que ele vinha arrastando Isso. correndo. Então, assim, depois de um dia todo de trabalho, você ainda enfrenta essa noite e você chega do outro lado para enfrentar um caso de um endemoniado desta grandeza, né? É verdade. De um evento desse. E aí ele falou assim, mas vejam que importante, Jesus não perdeu o foco. O foco dele Sim. era ir até lá, tirar, libertar esse homem disto, e ele foi, fez isso e voltou. Então, nós também, educadores, não podemos perder o foco, né? É verdade. Aí, nossa, essa história que eu já tinha lido tantas vezes, já tinha ouvido tantas vezes, quando ele me contou assim, foi uma das melhores aulas de educação que eu já tive na vida, né? Sim. É verdade. Que é outra beleza, né? A história, você sempre aprende alguma coisa, você sempre lembra de alguma coisa que antes você não tinha como lembrar, ou antes você não tinha vivido, né? É. E que enriquece, né? E aí tem essa história, essa questão de que toda história ela é contada para uma finalidade. E como toda história que a gente conta, ela termina, né? Então, Sim. alguém pode estar vivendo uma situação que esteja como aquela de que está no meio de uma tempestade, no meio de um furacão na sua vida. Mas essa história que a Sim, gente conta, ela terminou. sim, Ela teve um fim, a história. O que nos mostra que toda história tem um fim, né? Há uma esperança que é renovada nessa história também. exatamente. E eu acho que esse é bem o ponto mesmo, que é essa moral da história, né? E a Isso, importância dessas histórias bíblicas
para resgatar isso, não apenas para ensinar isso para as crianças, mas para resgatar essa esperança nos adultos, né? Então, eu lembro de ter participado de um evento lá que uma autora de livros infantis, que veio da Rússia, ela estava contando que ela chegou de uma Rússia bastante tomada ali pela Revolução e foi abrigada por um colégio batista. E aí, ela fala que assim, todo dia o capelão contava uma história, né? E ela falou que aquelas histórias foram uma verdadeira revolução da vida dela. Porque aí ela fez, isso é uma fala dela, né? Mas eu achei de alguma forma assim, interessante para a gente ver também como é que a mente da criança pensa, né? Que ela falou que assim, a primeira coisa que deixou ela fascinada era que o flanelógrafo era a prova da existência de Deus. Porque as figurinhas não tinham colo e não caíam. É, Achei muito interessante a observação, assim, como a mente da criança funciona, né? perfeito, E aí depois ela falou assim que aquelas histórias, ela não conseguia esquecê-las, porque eram histórias em que o pequeno vencia o grande, Davi e Golias, né? Em que alguém grande fazia o sacrifício por um pequeno, história de Jesus, né? perfeito. Então, olha a importância de a gente manter trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E é isso, essas histórias estão fazendo isso, né? Elas estão aí testemunhando essa fidelidade do nosso Deus, né? Então, quão importante... Noemi, a importância do professor saber interpretar, né, essa história. Não só contar a história, mas trazer essa moral da história. Quer dizer, junto com o aluno, descobrir o que essa história quer dizer, qual é a mensagem que nós extraímos dela. E que essa mensagem vai trazer esperança para esse aluno. Exatamente. Então, e assim, outra coisa que eu acho belíssimo do que a Bíblia nos traz de história é essa diversidade de circunstâncias que nós vivemos, né, como humanidade. Então, outro Sim, é episódio verdade. que me divertiu muito foi uma vez que eu também estava participando como aluna, né, de um grupo de escola dominical, e a gente estava lendo ali a história de Nicodemos, né? E aí tinha um acadêmico, e aí ele falou assim, essa história aí, ela é para mim. Sim, Eu sim. achei bem divertido. É bem isso mesmo. Ele falou assim, eu entendo que Nicodemos, quando fez a pergunta assim, mas Jesus, deixa eu te fazer aqui uma pergunta, como é que a gente volta para o ventre materno, né, para nascer de novo? Ele comentou uma coisa assim, eu acho que esse aí deve ter, acho que se fosse eu teria até pensado assim, agora eu vou fazer uma pergunta que Jesus ainda não tinha ouvido essa. Essa é uma pergunta assim, ninguém nunca perguntou isso. Sim, Que é assim, né? É o cúmulo da lógica humana, né? Sim, mas a lógica humana não é toda lógica, como mostra a própria história de Jó. A lógica humana não dá perfeito. conta Isso. de sondar tudo que estava acontecendo ali na história de Jó, né? É. E Jesus fala isso para Nicodemos também. Nicodemos, eu estou falando de coisas que pertencem ao reino dos céus, né? Sim, sim. Então é mais do que essa lógica, É. né, E que do que às os homens. vezes, isso, e que às vezes o aluno sozinho não vai conseguir alcançar. Daí a importância do professor conduzir esse aluno nessa jornada, porque é ele que vai fazer. Se ele simplesmente chegar e dizer assim, olha, a história é essa, e ela aponta para isso, aí perde a graça, né? Porque o aluno não Sim, participou disso. Mas também se ele disser, exatamente. a história é essa, e vocês se virem para descobrir o que ela significa, também pode ter uma complicação e o aluno descobrir outra coisa completamente estranha, né? Eu lembro de uma Sim, historinha que o menino conta para a mãe, chega e diz, mãe, eu fui na escola dominical e disse, como foi lá? Ele disse, não, o professor contou que os israelitas saíram do Egito e o faraó vinha atrás com o exército, aí eles construíram uma ponte e atravessaram na ponte e faraó veio na ponte, eles explodiram a ponte no meio da história, da travessia,
Aí a mãe disse, tem certeza que foi desse jeito que contou? Ele disse, não, mãe, não foi desse jeito não, mas se eu contar do jeito que a professora contou, a senhora não vai acreditar. Exatamente. Por, Por isso porque que a é bom professora, continuar conversando. a professora contou a história, mas deixou o aluno sozinho com ela, né? Então, assim, o aluno inventou outra história de uma ponte, acho que é a ponte do rio que cai, né? E explodiu a ponte. Ele disse, por quê? Porque se eu contar do jeito que a professora contou, a senhora não vai acreditar de jeito nenhum. Então, E aí o fica uma senhor me história lembrou. sem essa conclusão que o professor precisa conduzir o aluno a chegar. Isso, e o senhor me lembrou de uma história que meu pai conta do tempo do seminário, né? Que ele tinha um colega que assim, a parte da manhã era difícil para ele, que ele gostava de estudar à noite, né? E que aí nas primeiras aulas ele pescava assim um pouco, ele dormia um pouco, né? Sim. Aí o professor ficou incomodado e falou para ele: Fulaninho, deixa eu lhe dizer uma coisa, você acredita mesmo na palavra de Deus? E aí ele acordou assim no susto e falou assim: Reverendo, se a Bíblia dissesse que Jonas foi engolido por uma sardinha, eu acreditava. É, que é é bem isso esse, mesmo. que é esse tipo de conexão que assim é importante que o professor da escola dominical acompanhe, continue conversando. Por isso que entra naquilo que o pastor Mário falou, né? Da importância do discipulado. Que você Isso. continue conversando. E temos de lembrar também que a palavra de Deus diz que é loucura para o mundo, né? O É mundo verdade. vai rebater, né? Existe uma rebeldia contra Deus, mas essa é a história, foi assim que aconteceu, né? É verdade. Mas também tem uma coisa bastante interessante, e aí agora me lembro mais das crianças. Existe uma coisa muito bonita na Bíblia, que é assim, ela é a história do Deus Criador, né? Sim. Deus não tem nenhum problema com matemática, nem com verossimilhança, nem com engenharia, com nada, né? É, Ele é o Senhor de todo conhecimento. Então, se a sim. Bíblia, quando a Bíblia fala que um homem foi engolido por um peixe, é um grande peixe. Isso. Isso. Existe toda essa coerência, né? Em tudo, a gente pode até, às vezes, nos faltar a sabedoria para ter o entendimento, mas não Perfeito. falta nem a veracidade, né? Nem a complexidade. E isso é muito importante porque as crianças, isso é um outro detalhe bem legal, as crianças elas ouvem as histórias aprendendo muito mesmo, e elas fazem questão desses detalhes, às vezes Sim. até mais do que os adultos, né? É Tanto que elas ficam verdade. assim, de novo, de novo, de novo. Elas ficam assim aos poucos, pegando, né? Todos os. Então é assim que funciona, é assim que funciona. Minha mãe diz que quando ela contava história pra gente, pra mim, pro meu irmão, né? Às vezes ela pegava no sono, porque ela acorda 5 horas da manhã até hoje, quando o sol desponta lá em Recife. A gente já Sim. tá lá, ela permanece. 5 horas ela desponta junto. É, E aí ela dormia, né? Quando eu ia colocar a gente para dormir, já estava tarde para ela, 9, 9h30 da noite, já estava tarde para ela, então ela dormia. E aí ela começava assim, aí o menino pegou os 100 peixinhos dele, aí a gente, não é 100 não, mãe, não é 100 não, são 5. Fazia É, questão, né? eu Dessa contava coerência. histórias. É verdade. Eu contava histórias para minhas filhas, sempre. É a história das Bíblias, quando elas iam dormir, aí pai, conta a história e tal. E às vezes eu estava com muito sono o dia inteiro, de muito trabalho, de muita coisa, e disse: Olha, hoje eu vou contar uma história mais curta. Era uma vez um pinto que só tinha uma perna, aí ele foi se coçar e caiu. Acabou a história. Aí disse, não conta essa história não, conta a história de Davi. Ele disse, tá bom, então Davi. Aí insistiam muito, disse, tá bom, vou contar a história de Davi. Era uma vez um Davi que só tinha uma perna e foi se coçar e caiu. Aí, então, assim, essa coisa de como elas, não, essa história de Davi não é desse jeito, mas as crianças, elas conhecem e elas gostam de ouvir porque elas acompanham o desenrolar dessa história. Interessante é Isso que para mesmo. adultos a gente precisa simplesmente despertar neles esse mesmo sentimento. Sim. E sabe, pastor, o senhor também me faz lembrar de uma coisa que eu tenho lido muito em todo mundo que trabalha, né, com as histórias, que é assim, é muito importante a gente não perder o tempo de conversa uns com os outros, né? Sim, Então, graças a Deus, a igreja nos dá essa herança cultural mesmo,
Eu lembro uma vez que eu tive o privilégio de estudar. Quando eu entrei na faculdade, era um curso de tradução, entraram 80 pessoas. Aí no primeiro ano tinha latim. Depois do primeiro ano ficaram 5 pessoas. Latim Meu Deus. foi um verdadeiro Foi, vestibular. foi um põe para fora mesmo, né? Foi pra fora mesmo. E aí eu tive uma bênção muito grande que, dentre essas 5 pessoas, é, eram 3 cristãs e cristãs da tradição evangélica, né? E duas católicas. Então, assim, era uma classe cristã, assim, todo mundo tinha conhecimento de Bíblia, né? Poxa, Mas eu tive uma professora, é uma bênção, né? Imagina, eu tive isso. 3 anos de escola com 5 pessoas e ainda que partilhavam essa mesma herança, né? Perfeito. Por isso que eu falo que é muita bênção de Deus mesmo, precisa agradecer muito mesmo. É E verdade. aí eu tive uma professora que identificou as 3 que não eram católicas, que eram da nossa tradição, né? E aí, olha como é que ela identificou. Ela falou assim, vocês são evangélicas, né? Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque só são os evangélicos que conseguem prestar atenção na minha aula teórica do jeito que vocês costumam. E eu nunca erro, porque vocês estão acostumados com culto. É, é isso mesmo. É, Não é um negócio interessante? isso. Então, assim, às vezes a gente recebe coisas da igreja que a gente nem sabe. Eu nem sabia, até aquele momento eu nem sabia que É, isso é uma diferença até perceptível, porque a gente está isso. acostumado mesmo, né? É verdade. É. Todo dia ouvir, né? Irmã Noemi, nós temos 2 minutos para a gente concluir essa nossa conversa, mas vamos fechar com o que é que o professor precisa para finalizar uma história. Então, eu acho que assim, é o conjunto de tudo isso que estamos falando, né? Isso. Ele precisa, primeiro, ele mesmo entender que ele está contando uma história que tem um detalhe bem importante, é a história do Deus dele. Acho Sim, que isso é uma primeira grande diferença. é verdade. Depois, pegando esse último ponto que conversávamos agora, isso faz parte da nossa tradição como cristãos. Nós Isso. cristãos, a Bíblia lá diz em Deuteronômio, né? Ensine para o seu filho quando você acorda, enquanto você anda, todo momento, né? Então, a gente Isso. tem hoje um tempo, que foi o que me chamou a atenção nesse episódio, dessa professora, que é um tempo que, vejam, as pessoas estão tão desacostumadas a ouvir umas às outras, que quando tem alguém que está acostumado, até chama atenção. Então, Sim. assim, não vamos deixar essa nossa tradição morrer, né? Não vamos pensar que história é só coisa de criança, nem vamos pensar que história é para adulto também. Ah, é só contar história, eu não preciso me preparar para nada. Não, existe aí Perfeito. todo... Essa conversa de histórias, ela sempre pode ser, desde a infância, bem feita e até a idade adulta, cada vez mais trabalhada, não cada vez menos, né? Isso. E até para Isso. honrar essa nossa herança. E aproveitar isso, né? De trabalhar esses aspectos da história que são os conhecimentos prévios de todos nós. O quem, Isso. o onde, o como, o que. E sempre também mantendo em mente que qualquer conversa sobre história verdadeira, conversar tem esse detalhe. Você tem que estar preparado para realmente envolver-se. Contar a sua Isso. história pessoal, contar o que já aconteceu com você, envolve isso. Então, é importante também que a igreja faça esse trabalho conjuntamente para dar todo o suporte, que seja suporte de leitura, suporte de discipulado, porque um trabalho com histórias vai suscitar isso, né? Então É você pode verdade. ter histórias, por exemplo, ou você pode contar uma história e uma pessoa começar a chorar. Já aconteceu, já tive em grupos de Sim. trabalho de Sim. história que isso aconteceu, porque a pessoa estava vivendo naquele momento uma coisa muito semelhante a uma história bíblica que estava sendo comentada, e ela foi tomada de tal sentimento de essa é a minha história, que se tornou um movimento assim de eu preciso falar com alguém, preciso falar com vocês. E aí tem uma igreja para fazer esse trabalho junto, né? É verdade. É verdade. Então, não, e aí acho que a coisa mais importante de todas é, ainda mais nos tempos que a gente tem vivido, não deixemos de contar a história da nossa esperança, né? E Isso. toda a Bíblia está cheia dessas histórias, né? Que A contam desse esperança que amor. essa história traz. Isso, exatamente. E nessa visão maravilhosa de um mundo que foi criado por um Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho É único verdade. para morrer por nós. Né? Irmã Eu Noemi, acho que eu agradeço muito a sua participação, foi muito rica
e obrigado por estar dividindo conosco esse conhecimento. Deus continue abençoando sua vida, viu? Amém. E eu agradeço mais. Ainda aprendi sobre a viagem lá, sobre a estrada. Aprendi mais sobre a estrada. Obrigado. E a todos que nos acompanharam nessa live, muito obrigado também. Vamos